Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma manhã de meditação na palavra do Senhor. Eu espero que você tenha dormido bem nos braços do Pai e esteja nesta manhã renovado pelas misericórdias de Deus, fortalecidos no Senhor, revestidos do poder, cheios da glória de Deus para mais um dia de vitória na presença do Senhor, porque todos os dias nós temos vitória, todos os momentos da nossa vida nós temos vitória. A nossa vida é constituída de vitória em vitória, de glória em glória. Cada momento que a gente rompe, que a gente vence o mal, nós estamos sendo contemplados por vitórias que o Senhor nos dá. Então, nesta manhã, o fato de estarmos aqui reunidos para juntos meditarmos na palavra de Deus é uma grande vitória. E nós vamos falar aqui sobre uma vitória na vida do povo de Deus, que é própria para o povo de Deus. Então eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 13, a partir do verso número 10. Mateus 13, a partir do verso número 10. Já abriu a sua Bíblia? Então vamos entender um pouquinho dessa palavra aqui pelo Espírito. Acompanha aí comigo, em nome de Jesus. Diz assim, Mateus 13, 10. E cercando-se dele os discípulos, disse-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e os vindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Até o versículo de número 15. Queridos, eu estava meditando agora há pouco nessa palavra que o Senhor deu para essa manhã, e lendo um pouquinho antes, você vai ver o Senhor Jesus respondendo aos escribas e fariseus que vieram questioná-los a respeito dos sinais. Eles pediam sinais aos céus, pediam sinais a Deus, e o Senhor, sabe o que o Senhor falou para ele? Vocês não vão ter sinal nenhum, geração adúltera e má. E a gente vê assim o discurso de Jesus, assim, um discurso forte, um discurso pesado, né? E aqui ele volta a trazer um discurso nessa mesma linha, um discurso forte, porque olha só, se você acompanhar aí o versículo 1 do capítulo 13, você vai ver assim, falar que Jesus estava saindo da sua casa, foi para a beira do mar, ficou ali sentado na beira do mar, de repente começou a vir gente, foi chegando. Uma grande multidão se reuniu para quê? Para ouvir Jesus falar. Aí ele entra num barco, porque o mestre, ele ensinava sentado. As pessoas também se sentavam. Então eu imagino que todo mundo sentou ali na praia, Jesus sentou no barco e ele começou a falar. E aí os discípulos ficaram prestando atenção na fala de Jesus, no discurso de Jesus. E o discurso de Jesus foi um discurso bem interessante, intrigante. Jesus começou a falar de semeador e de semente. Um semeador saiu a semear. Na verdade, o assunto, a essência do assunto do discurso era conhecido do povo, era comum ao povo, porque eles viviam do quê?
da agricultura e da agropecuária. Então todo mundo ali sabia o que era semente, o que era semear, como semear, o que colhia, o que impedia a colheita. Então, na verdade, ele não estava falando nada demais, nada estranho, nada desconhecido para aquele povo. Só que o Senhor, ele não estava falando de coisas naturais, de coisas humanas, ele estava falando a respeito do reino de Deus. Então ele fala em parábolas. Só que aquela parábola, para aquelas pessoas ali, elas não estavam querendo dizer muita coisa do que o Senhor queria falar. Ele não estava dando uma aula de plantação, ele não estava dando uma aula de cultura, de roça, né? Ele estava falando algo muito mais profundo. Era tão profundo, que eles não puderam entender. E aí os discípulos, percebendo a complexidade daquele discurso, eles chegam para Jesus e perguntam: por que lhes fala por parábolas? Jesus usava muito parábolas para falar. Jesus tinha 2 tipos de comunicação muito forte com as pessoas. Eram parábolas e perguntas para responder perguntas. Vocês prestarem atenção, isso acontece muito nos discursos de Jesus. Porque o Senhor, ele estava falando ali para um público seleto no meio daquele público grande e misto. No meio daquela multidão tinham os que realmente queriam ouvir a respeito do reino e aprender e receber o reino e receber a salvação, mas a grande maioria estava igual ele falou aqui, o coração estava fechado. Sabe aquelas pessoas, pode ter acontecido com você algum dia na igreja, já aconteceu comigo, acho que acontece com todo mundo. Você vai para a igreja, na hora da oração, beleza, você ora tranquilo, na hora do louvor, uhul, aleluia, glória a Deus, né? Terminou o louvor, aí manda ler a palavra. Pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra. O pregador lê e aí ele pede para você sentar e ele começa a explanar, né, aquela mensagem. E sabe quando a sua mente vagueia? Quando você vai longe, quando você começa a preocupar com a atualização das suas redes sociais, se você deixou o ferro ligado na sua casa, ou se esqueceu o fogo da panela de pressão, ou se você trancou a porta da sua casa, se o seu carro não está sendo, nesse momento, assaltado, roubado lá no estacionamento, ainda que tenha alguém na portaria da igreja de olho no seu carro, mas mesmo assim vem aquele negócio na sua cabeça, ou simplesmente você some, desaparece. O seu ouvido não está pronto para ouvir Deus. O seu coração não está preparado para receber a palavra semente. Aí o que vai acontecer? Não vai ter fruto, não vai ter nenhum resultado. Aquilo que foi ministrado para você, mas você não recebeu, porque você não estava ali em espírito, né? Então o que acontece? Você vai embora e alguém te pergunta: e aí, como é que foi o filme, o culto? Beleza. E como é que foi a palavra? Ah, foi boa. E o que foi pregado? Ih, esqueci. Mas o que você aprendeu da palavra? Ah, não sei. Eu não estou nem lembrando o que foi pregado. Quando a gente vai ouvir uma pregação, e como você está nessa manhã, talvez você tenha perguntado para Deus: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Ou você tenha falado assim: Deus, fala comigo através dessa mensagem dessa manhã. Ela é uma mensagem rápida, mas o Senhor pode alcançar o meu coração e transformar a minha vida. Porque eu estou vazio, eu estou seco, eu estou angustiado, eu estou perplexo, eu estou apavorado, sei lá o quê. Porque essa palavra tem poder de penetrar entre a divisão da alma e do espírito. Está escrito, ela é como uma espada de 2 gumes, né? E ela vai lá no profundo da nossa alma, mas a gente tem que deixar, a gente tem que estar com o coração aberto para ouvir Deus falar. Esses dias eu tenho orado e colocado uma causa diante de Deus de uma pessoa que se encontra enferma e já tem bastante tempo, que está lutando contra a enfermidade, hospitalizada. Eu tenho perguntado: Deus, por quê? Por quê? Por quê?
E até agora Deus não me respondeu. Então, se Deus não me respondeu, Ele tem um propósito, Ele tem um motivo para não ter respondido. Só que eu não vou parar de orar. Eu vou continuar até Deus falar. Se tiver alguma coisa que a gente puder fazer para ajudar para a pessoa sair desse quadro, a gente vai fazer. Se é só Deus, é só Deus. E a gente vai continuar na torre de vigia, a gente vai continuar clamando até Deus dar vitória final, né? Mas tem coisas que Deus não permite a gente entender na hora que está acontecendo, o que Ele está fazendo. Mas a gente tem que estar atento para ouvir Deus falar. Tem que estar atento para entender a mensagem do Espírito e reter essa mensagem no nosso coração. Mas aquele povo que estava ali, o Senhor disse que era um povo que o coração estava longe de Deus, ouvindo. Ele cita até a profecia de Isaías: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Talvez, amados, você esteja aí perguntando para Deus: Deus, por que o milagre não acontece? Por que eu não vejo a vitória chegar na minha casa ou na minha família? Será que as pessoas que receberam a palavra receberam de bom grado? Aquilo que Deus usou sua boca para falar, aquilo que Deus usou a boca do profeta para falar, aquilo que Deus usou a boca do pregador para falar, entrou de bom grado no coração ou entrou como aquela coisa assim: somente eu vou ouvir por educação? Quantas vezes você já ouviu por educação? Tem coisa que eu escuto por educação. As pessoas vêm me falar uns assuntos nada a ver, alguma coisa que eu não concordo, eu não vou ficar batendo de frente com ninguém. Eu escuto, né? Tenho ouvido para ouvir, tem dois, e a boca é só uma, então eu tenho que falar menos e ouvir mais. Mas isso não quer dizer que eu estou acatando, que eu estou aceitando, que eu estou concordando e que eu vou tomar aquilo para a direção da minha vida. Agora, o que vem da boca de Deus, irmão, é certinho. O que vem da boca de Deus é o que a gente precisa. O que Deus fala conosco é exatamente o que nós devemos entender e viver, trazer para a nossa vida, para a prática da nossa vida, seja o que for. Se for uma repreensão, tá bom, Senhor, tudo bem. Eu nem estava enxergando que eu estava fazendo errado, mas se o meu coração estava assim, eu estava recebendo a palavra de mau grado, então tira esse desagrado, esse ranço da minha alma, porque eu quero receber essa palavra sem nenhum impedimento. Sabe aquela coisa de você dizer assim: não importa quem está falando, mas se está vindo de Deus eu recebo. Pode ser uma criança. Às vezes Deus usa uma criança para falar, a gente fala: é criança, não sabe de nada. Às vezes, irmãos, Deus tem que usar a criança porque o adulto já não te toca mais, sabe? Aquele que estudou, aquele que se preparou. Eu fui para uma faculdade, fazer uma faculdade teológica para tentar melhorar um pouquinho o discurso e aumentar um pouquinho o meu conhecimento, mas eu entendi que eu sei muito menos do que eu sabia antes de entrar lá, e eu preciso muito mais de aprender com o Senhor, de aprender no Senhor, de aprender a palavra do Senhor. Mas uma coisa que eu sempre fiz, que eu faço e que eu quero fazer até o final da minha vida é me dispor como instrumento, que a minha boca seja um instrumento de Deus para qualquer pessoa que estiver ouvindo a palavra, onde eu puder levar essa palavra, porque essa palavra ela traz vida. E se eu estou aqui hoje é porque eu ouvi a palavra e recebi vida do Senhor. E o Senhor quer te dar vida nessa manhã, e não só vida, Deus quer te dar cura. Deus quer levar cura à tua vida. Tem pessoas que são feridas da alma, que passam por traumas, que passam por grandes sofrimentos na vida, por situações de frustração, de traição, de engano, de tudo. E essas pessoas, elas carregam uma dor terrível dentro da alma e elas desenvolvem um comportamento que não precisariam estar nele, ou vivem uma tristeza e uma angústia que não precisariam viver. Por quê? Porque elas não conseguem de bom grado ouvir a palavra e receber a cura do Senhor quando ela é ministrada. E aí elas vão carregando, elas preferem carregar um fardo de mágoa, de rancor, de recordações ruins, de trauma e tudo mais, de frustrações, do que carregar uma cruz que
O Senhor diz que nós somos capazes de carregar com Ele, de viver uma vida plena em Cristo, separados para Deus, que traz paz e traz vida para a nossa alma. Então, queridos, tudo depende da forma como você está ouvindo a palavra de Deus. É isso que Deus está falando aqui. Aquele povo, ele estava ouvindo a palavra de uma forma que eles só entenderiam se eles ouvissem de bom grado, se eles estivessem ali para ouvir a palavra de Deus e dizer assim: o que Deus me orientar aqui eu vou fazer. Às vezes Deus fala conosco a respeito dos nossos votos. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes na hora do desespero a gente faz votos desesperadores, votos até malucos, né, para Deus, e depois a gente esquece e não cumpre. E aí quando a gente não cumpre, a gente cai em maldição. E aí a gente pergunta a Deus: por que a vitória não chega na minha vida? Pensa como é que foi lá atrás. E aí Deus sempre vai estar falando. Quantas vezes eu ouvi Deus falar: cumpre os seus votos, cumpre os seus votos. E a gente sabe que a pessoa está devendo voto a Deus e ela não tem bom grado no coração para receber aquela palavra, porque ela não é uma palavra que ela quer ouvir. Ou quando Deus fala: conserta a sua casa, né? Se posiciona na minha presença, desce na minha presença, se humilha diante de mim, seja lá o que for. Quando Deus está falando, Ele está falando que a gente realmente precisa, e não só ouvir, mas praticar, pelo menos tentar praticar, já que é difícil, né? Não é fácil, as coisas espirituais não são fáceis, mas o Espírito Santo de Deus ajuda a gente. Clama, pede para Ele. Chama Ele aí agora na sua vida, nessa situação que você está vivendo, e você vai ver Ele discernir todas as coisas que você não está entendendo e falar no seu ouvido. Hoje Deus vai falar no seu ouvido. E você vai compreender a voz do Espírito Santo de Deus. E sabe o que vai acontecer quando você compreender a voz dEle? Ele vai te curar. Olha aqui. O Senhor diz assim: com o coração, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os curo. Então, 2 ouvidos para ouvir, um coração enorme, porque o nosso coração é grande, a gente recebe tanta carga negativa, tanta seta do inimigo, vem tanta coisa que a gente não quer para dentro da nossa alma, não é? Aí tem hora que você vê que o seu coração parece estar maior do que você. Como diz, né? Está querendo sair pela boca. E aí? Então ele é capaz de receber também a palavra de Deus, né? Quando a palavra chega no coração, o que é que eu tenho que fazer? Aí eu tenho que me converter. O que é converter? Mudar de direção. Eu estou indo para cá, eu vou para cá. Eu estou fazendo desse jeito, agora eu vou fazer desse jeito. Eu estava agindo assim, agora eu vou agir assim. Entendeu? E aí o que Deus vai fazer? Curar. Recebe essa palavra nessa manhã no coração. Em seguida Jesus explica a parábola para os discípulos. Mas Deus não vai explicar para todo mundo o que Ele quer explicar para você. Porque o negócio de Deus é com você. Deus tem negócio com quem tem negócio com Ele. Você fez uma aliança com Deus, então Deus tem negócio com você. E Ele não vai te deixar enganado a respeito de nada. Amém? Vamos nessa hora falar com Deus. Querido Deus, eterno Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa manhã gloriosa na Tua presença. Porque, Senhor, nós somos vitoriosos no poder discernir a Tua palavra. Isso é tremendo, Pai. Eu quero te pedir para aqueles que não têm o dom de discernimento da palavra, que o Senhor venha abençoar, galardoar nesta manhã, presentear com esse dom tremendo,
que é um dom que nos faz entender as coisas espirituais, que nos faz enxergar os reinos espirituais, o reino do bem e o reino do mal, que nos faz entender de que parte que vem a atuação que está acontecendo na nossa vida, se vem do Senhor ou se vem das trevas. Dá esse dom, Pai. Eu ministro o dom do discernimento sobre cada vida nesta hora, que tem se angustiado e pedido para o Senhor, para entender a Tua palavra, entender o Teu agir, entender, Senhor, a direção que o Senhor tem dado, entender as parábolas, entender nas entrelinhas, entender quando uma criança é usada pelo Senhor para falar. Meu Deus, em nome de Jesus, esclarece e abre o entendimento do Teu povo, Pai. Trata do coração, tira essa dureza, esse bloqueio, essa barreira dos corações para compreenderem, Pai, que tudo que o Senhor fala, tudo que o Senhor ministra na nossa vida é com amor e é por amor, é para a glória do Teu nome e é para o nosso bem. Meu Deus, eu quero te agradecer por cada cura que o Senhor está realizando agora, porque eu creio que o Senhor já mandou o anjo da cura na terra para operar tanto nos corações, na alma, quanto na mente, quanto no físico. E eu peço também, meu Deus, em nome de Jesus, pelo fim da pandemia, pelo fim desse vírus Covid-19, pelo fim dessa contaminação, Pai, que o mundo tem enfrentado, que nós temos corrido dela, Pai, escondido dela dentro dos nossos lares. Senhor, nós queremos liberdade para ir e vir. Queremos poder voltar a frequentar a Tua igreja, a Tua casa, Pai, o Teu altar de adoração. Nos ajuda nessa hora, Pai, enviando a cura, o remédio, a solução, o milagre, e também visitando aqueles que se encontram contaminados, que se encontram enfermos, que se encontram hospitalizados, entubados, que o Senhor venha dar uma ordem a respeito dessas vidas nessa hora, uma ordem de cura e de milagre, para a glória do Teu nome que é santo. Eu coloco também, Senhor, a nossa nação, os nossos governantes nas Tuas mãos, Pai, e peço, Pai, age com equidade, com justiça, Pai, para a glória do Teu nome. Meu Deus, coloca tudo que está fora do lugar, Pai, no lugar certo. Que o Senhor venha repreender toda força contrária, todo mal, Pai, e nos ajuda neste dia, Deus, a vencer as lutas e as provações. Para a glória do Teu nome, meu Deus, eu te peço e eu te agradeço, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Você pode dar glória a Deus. Então agora você vai ler a Bíblia que você vai entender. Amém? Vai ouvir pregação que você vai entender. Fica preparado para ouvir nesta noite Deus falar com você. Do monturo a lugares altos. É o tema da nossa mensagem dessa noite. Às 19h30 nós estaremos de volta nesse domingo para uma palavra abençoada para a sua vida, no culto que nós vamos fazer a Deus aqui, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, fica na santa paz do Senhor e até mais tarde. Beijo no seu coração.